Olá, amados irmãos e irmãs, convido a cada um, a cada uma, rezar comigo a oração Rainha do Céu e meditarmos uns instantes na Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É Nossa Senhora que os acolhe juntamente com o seu Filho Jesus. Nos acolhe com a ternura, com amor, com alegria. Deus tem alegria ao ver-nos voltados para Ele. Quando a gente tira um tempo para louvar o Senhor, para estar diante de Deus, Deus se alegra, Deus exulta de alegria. E a sua alegria se traduz em nossa vida em bênçãos, graças e luz. Então, com muito amor, com muita fé, com muita alegria, nós estamos no tempo pascal, tempo de alegria, de gratidão. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz e invocar a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e temporais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque o que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vô-lo suplicamos, por sua mãe, a Virgem Maria, que alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Abrindo a nossa Bíblia, o texto bíblico está em João, capítulo 3, versículo de 7 a 15. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és o mestre em Israel
e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, o evangelho de hoje, a continuação do evangelho de ontem, pegou ainda um trechinho, uma parte final do evangelho de ontem e estendeu um pouquinho mais no mesmo texto. Este foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos que vai à noite, vai às escondidas encontrar-se com Jesus. E ele, como um bom judeu, ele quer ouvir Jesus. Ele se coloca para ouvir Jesus. Ele não faz como os outros fariseus que já vão julgando, querem condenar Jesus, querem matar Jesus, já põem de lado Jesus. Eles até vão ao encontro de Jesus também. Vão lá para especular, para ouvir, mas não para guardar a palavra. Não porque tem um interesse de aprender com o mestre. Não. Eles vão com o interesse de pegar alguma coisa para condenar Jesus. Ao contrário de Nicodemos. Nicodemos vai ao encontro de Jesus, mas para mudar a sua vida, para ouvir e aprender com o mestre. E Jesus lhe ensina, desde ontem a gente já está vendo, nesse encontro, uma das coisas mais preciosas, que é sobre o batismo, sobre o nascer de novo. É preciso nascer de novo. E como a gente viu ontem, de novo hoje, Nicodemos ele fica intrigado. Como isso pode acontecer, ele fala. Não é que vai nascer de novo, né? E veja aqui que Jesus hoje, ele já dá uma resposta a Nicodemos, assim, jogando para ele uma pergunta, fazendo uma pergunta, e ao mesmo tempo respondendo à pergunta de Nicodemos. É claro que Jesus, ele compreende, ele sabe que Nicodemos não está entendendo, mas ele quer entender. Ele quer saber, não para especulação ou para ridicularizar Jesus ou para debochar de Jesus, mas ele quer saber para mudar de vida, para sair das trevas e acolher a luz admirável, a luz de Jesus. Então Jesus
vai devagarzinho ensinando a Nicodemos. Jesus devolve a ele uma pergunta: és mestre em Israel? Nicodemos é um mestre. Jesus sabe disso. E ignora estas coisas, quer dizer, não sabe estas coisas, não sabe o que é nascer de novo. Então Jesus diz: em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Jesus está falando aqui para Nicodemos, dos irmãos de Nicodemos, dos outros judeus, dos outros fariseus, que não acolheram Jesus, não acolheram o seu testemunho, não acolheram a sua palavra. E Jesus, mais uma vez, tem uma pergunta: se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Então Jesus coloca aqui para nós, colocou para Nicodemos e coloca para nós que os mistérios de Deus não são fáceis de compreensão. Nós precisamos da luz do Espírito Santo para compreender. E muitas vezes o que é mistério é mistério. Nunca vamos compreender a não ser na vida eterna, que aí lá nós vamos ver tudo em plenitude. E aí a gente vai compreender plenamente. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos e fala para nós: se vocês não entendem as coisas que é da terra, que é simples, que é bem mais simples que vocês estão manuseando, estão vendo, como é que vocês vão entender as coisas que eu vou colocar sobre o céu? Então Jesus está falando que é difícil mesmo. Porém, temos a luz do Espírito Santo, que Nicodemos, como os outros, como os discípulos, passo a passo que eles foram caminhando, eles foram entendendo. E a gente pode ver quanta dificuldade eles tiveram, quantas dificuldades a gente tem também para entender as coisas de Deus. Porque, vejam bem, eles caminharam com Jesus 3 anos e Jesus foi ensinando passo a passo, pouco a pouco. E mesmo quando Jesus foi preso, morreu numa cruz, ressuscitou, e eles ainda não compreenderam. Quando as mulheres disseram que Jesus estava vivo, eles até duvidaram. Mas como? E aí, Nossa Senhora e as mulheres disseram: mas Jesus falou. E o próprio Jesus disse isso a eles: eu disse para vocês que eu iria ressuscitar. Jesus até falou para os discípulos de Emaús como é que vocês são lentos para entender, né? Jesus disse isso. Mas o fato é que Jesus sabe que às vezes a gente é um pouco devagar para entender. Mas ele sabe que aquele que deixa tudo para seguir Jesus, todo fiel, todo cristão que se coloca a caminho para percorrer o caminho de Jesus, quer aprender. E mesmo que seja um pouco lento, mas vai aprender.
Então Jesus não mede esforços para nos ensinar. E ele vai com todo amor, com toda paciência, pouco a pouco, devagar, ele vai nos ensinando. E ele vai falar para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Quer dizer, o que Jesus quis dizer? Que não tem como a gente saber as coisas do céu, porque nós não subimos ainda para o céu. Agora, quem desceu do céu já esteve no céu. Jesus. E ele sabe. Ele sabe tudo plenamente. E ele veio revelar tudo isso a nós em plenitude. Por isso, lá no alto da cruz, ele disse: tudo está consumado. Tudo está revelado, tudo está feito, tudo está entregue. Seu corpo, sangue, alma, divindade, ensinamento, tudo está consumado. Sua missão acabou ali. E agora ele aguardará a ressurreição que veio no terceiro dia. Ele ressuscitou. E depois ele sobe aos céus com o seu próprio poder. Volta para o Pai. Jesus também aqui para Nicodemos, ele lembra as Escrituras, o Antigo Testamento, que é o que Nicodemos sabe. Nicodemos é mestre em Israel. Então ele tem conhecimento da palavra de Deus do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento ele é mestre, ele tem conhecimento. Então Jesus vai dar um exemplo para ele. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Jesus está falando da cruz. Ele vai ser levantado na cruz, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Então ele já está falando da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição. Já está chamando Nicodemos para crer, para mudar de vida, para crer em Jesus Cristo como o único primogênito verdadeiro Filho de Deus. Como em uma outra passagem, o mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. O caminho é o único caminho. A verdade é a única verdade. A vida é a única vida que nos salva. É a vida de Cristo. Fora do caminho de Jesus não tem salvação. Fora da verdade de Jesus não tem outra verdade. Fora da vida de Cristo, não tem como pertencer ao reino de Deus. Não tem como entrar no céu.
Para entrarmos no céu, Jesus diz aqui, ó, é crer nele, é percorrer o caminho dele, é viver intimamente ligados a Jesus Cristo, seguir os seus passos. Assim, nós vamos entrar na vida eterna, ou seja, viver o nosso batismo. No batismo, nós recebemos a fé, nós recebemos o Espírito Santo e foi apagada a marca do pecado, para que possamos seguir uma vida nova. Por isso que as crianças recebem a veste branca, ou hoje já se batiza com uma roupa branca. E quando seca a cabeça da criança, com uma toalha branca. É as vestes brancas. Isso quer dizer, o batismo purificou, perdoou o pecado original, apagou o pecado original. E daqui para frente é seguir as pegadas de Cristo, o caminho de Cristo, a verdade de Cristo, até o fim. Embora que aqui a morte não é o fim, não é o fim. A morte é a passagem, é a Páscoa. Páscoa é a passagem dessa vida para a vida eterna, para a vida verdadeira, para a vida em Deus. Quem aqui em Deus acreditou? Quem escolheu a Deus aqui vai viver com Deus lá na eternidade. Então façamos, amados irmãos e irmãs, a nossa escolha. Enquanto temos tempo de fazê-la, que o nosso tempo é aqui. Se escolhemos a Deus, escolhemos a luz, como Jesus disse aqui para Nicodemos, olha aqui, muitos não acolheram o testemunho de Cristo, não acolheu a luz. Jesus veio para iluminar as trevas e as trevas não quis saber da luz. E nós escolhemos as trevas ou escolhemos a luz? Se escolhermos a luz, nós vamos estar na luz. Mas se escolhermos as trevas, vamos permanecer nas trevas. E depois que fizermos a nossa Páscoa, fizermos a nossa passagem, não dá para mudar. Chega lá diante de Deus. Agora eu acredito. Que agora eu estou vendo Deus face a face. Isso não vai mudar. Aí a gente vai ter que conviver eternamente separados de Deus. Isso é um inferno. Chegar muito perto de Deus e ouvir de Deus: eu não vos conheço. Mas, meus amados e amadas, meus queridos e queridas, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude na conversão diária. Vamos pedir a Nossa Senhora que a cada dia nos ajude a confirmar a nossa escolha, o nosso sim a Deus, o nosso sim à luz de Cristo. Não deixe, se eu digo para mim mesmo, para vocês, não deixe que a luz de Cristo se apague. Não deixe de cultivar a fé.
Não deixe a fé morrer. Mas passo a passo, pouco a pouco, vamos caminhar no caminho de Cristo, que é o caminho de santidade, é o caminho da luz, é o caminho da alegria, da felicidade, mesmo em meio a tantos tormentos, a tantos sofrimentos, a tantas dificuldades, desafios que nós vamos enfrentar aqui, estamos enfrentando e vamos enfrentar no decorrer da vida. Mas nós não enfrentamos sozinhos, sozinhas. Deus está conosco. Deus nos quer bem. Deus nos ama. Deus cuida de nós. Nossa Senhora está ao nosso lado para nos levar sempre a Jesus. Nossa Senhora caminha conosco para nos levar sempre a Deus. Para que Deus seja o centro da nossa vida, para que Deus seja o primeiro em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, sobre nossas famílias, nossos amigos, aqueles que amamos, aqueles que não amamos bastante. Que a bênção de Deus desça sobre nossa casa, nosso lar, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo. Que Nossa Senhora interceda por todos nós, pobres pecadores. Peçamos a bênção de Deus por meio de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Deus Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, nos abençoe e nos guarde e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.